Fala Cabral, tudo bem aí meu querido? Seja bem-vindo. Oi Lari, boa tarde. Fala Lê, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Fala grande Renê, tá pegando o sinal aí na fazenda? Que maravilha, fico muito feliz aí que você tenha conseguido. Oi Rê. Oi Nair, boa tarde. Vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Daqui a pouco o Maciel vem aí pra gente bater um papo. Oi Rê, boa tarde, tudo bem? Chegou o homem. Fala, Fala Vitor. Maciel, Tudo bem? boa tarde, tudo ótimo e você? Como é, como é que tá as coisas? Tudo bem, tudo ótimo. Caminhando aí, tava vendo as notícias aí da quarentena. O negócio tá complicado, né, cara? Tá aí Pois uma é, coisa meio dúbia, né? Meio indecisa, ninguém sabe direito o que vai acontecer, né? O estado de São Paulo tá bem complicado, né? pois é, parece que essa semana foi a semana que as pessoas menos aderiram, né, ao isolamento, então isso foi muito ruim, aumentou bastante os índices. Então, vamos ver como vai ser aí nos próximos dias. O pessoal relaxou um pouco, né? Eu acho que acabaram se acomodando e acho que não foi uma coisa bacana aí, né? Apesar que eu tô em Araraquara hoje, mas em Minas, na minha cidade, Passos, tá zerado, não tem nenhum caso ainda, né? Teve um Que caso, bom, mas parece que já foi. E hoje não existe nenhum caso documentado lá, sabe? E isso aí é uma graças a coisa. Deus. Não, ainda bem, cara, ainda bem. Não é uma coisa assim muito evidente, as pessoas lá está aberto para o comércio, as pessoas se protegem, mas acredito assim que vai ser o caminho, né? As pessoas vão ter que mudar o hábito, vai ter que voltar à vida normal, normal no É sentido uma assim, questão de conscientização e a gente sem está se dúvida. readequando também para voltar a trabalhar. Vamos ver como é que vai ser, né? Exatamente, o Vitor, porque vai ter uma adequação do paciente, adequação nossa, apesar que o dentista, cara, já está acostumado a lidar com contaminação, então não vai ser um problema. Eu acho que o pior aí vai ser a Renata aí. Obrigado, Renata. Obrigado aí pelo convite aí, a esposa aí, Vitor. E eu acredito que vai ser, para nós, vai ser uma coisa a mais só, né? Um cuidado a mais que a gente já está acostumado. Mas para o paciente, para a população no geral, acho que a mudança vai ser maior aí, bem maior mesmo. Com E certeza. Eu tenho ido para o consultório atender algumas urgências, eu tenho conversado com alguns pacientes isoladamente, pontual, explicando. A parte de cadeia de biossegurança não muda nada, porque a gente sempre seguiu, né? A odontologia sempre foi muito rigorosa com relação a isso. É mais sim, questão da máscara facial, o paciente, né, ter alguns outros cuidados para a gente poder retomar aí com segurança. sem dúvida, Vitor, sem dúvida nenhuma. Acredito que isso aí vai ser fácil para nós. A população vai ter que entender mudança geral, né? Há males que acabam vindo parabéns, né? E não que justifique, né? Mas a gente vai ter que tentar sair dessa aí de uma maneira vitoriosa e levar um legado aí para as outras gerações, cara. Porque Com se certeza. E acontecer muitas uma coisas que vai outra, ser direito adquirido. se acontecer de novo, e aí? Como é que a gente vai se comportar, entendeu? Toda vez vai ficar parando o mercado, comércio, outras coisas, né? Então acaba prejudicando bastante, né, cara? Mas vamos ver. Tomara aí que a Mas gente veja com bons vamos que olhos, vamos. né? Saia dessa aí de uma maneira Vamos satisfatória. lá. Você sabe que todo mundo, a Renata fala que eu sou
teu puxa-saco e fã número 1, porque realmente, quando a gente conversou aí sobre esse bate-papo e você aceitou, eu fiquei muito feliz, porque eu admiro muito você como clínico. Além de pesquisador e tudo mais, você é uma pessoa que você tem essa versatilidade, né? Como clínico, você consegue atuar do digital ao analógico, na resina posterior, na resina anterior, na reabilitação. Então, eu acho que isso é uma das coisas que te diferencia e que faz com que você seja um clínico acima da média, né? Olha o Leandrão aí. Vai ficar com ciúmes aí. Ele é ciumento, viu? O Leandro é ciumento. Mas deixa ele que a gente chama ele para um bate-papo também. Claro, Gosta de estar perto de boas pessoas. Leandro é um cara fantástico também. Ô, Vitor, mas assim, muito obrigado aí pelo convite, cara. Eu realmente fico lisonjeado aí com a sua percepção. Na verdade, a gente nunca se olha dessa maneira, né? Sempre a gente pensa que tem gente melhor, assim, boas pessoas como você, como o Leandro, como vários outros profissionais. Mas eu fico feliz, sim, cara, porque não é fácil. Realmente você manter uma odontologia idônea hoje, uma odontologia de baixo custo, com qualidade, cara, não é fácil mesmo, né? Isso é verdade. Você sabe que o investimento nosso não para, o nosso investimento não para, cada dia mais e mais, colocando dinheiro e fazendo investimento para tentar manter no topo, não é nem pelos pacientes somente, por nós também. Não, é por nós, é uma exigência pessoal nossa, né? Nós temos essa característica, né, profissionalmente, de estar sempre se reciclando, se atualizando, buscando sempre mais e o melhor. Então, eu acho que isso é fundamental. E que você falou, investimento não é nem só financeiro, mas é tempo, é treinamento, é estudo, né? Isso muitas vezes as pessoas não veem, né? É importante a gente entender esse tempo que a gente pode compartilhar e conversar com as pessoas tudo que a gente faz de bastidor, né? Sim. É muito fácil, porra, legal, todo mundo olha as restaurações, o Marcelo fala, puta que pariu, todo mundo quer fazer, mas será que você está treinando para isso? Será que você está se dedicando? É fácil você olhar. Ninguém fica bom à toa, não me colocando essa característica, mas ninguém é melhor que ninguém. Eu sempre falo, tá? Existe o cara que treina mais e o cara que treina menos. A única diferença que eu vejo é essa. Ninguém nasceu sabendo ser dentista, vida. A gente teve que treinar essa habilidade. Lógico, pode ser que tenha uma diferença, uma variação, mas no geral, cara, o profissional esforçado, ele consegue obter bons resultados. Isso aí é um fato, né? Não tem como... É uma questão de dedicação, né? Sim, sem dúvida. Isso aí é uma coisa assim que faz parte da nossa vida, dedicação diária. Sem dúvida nenhuma aí, sem dúvida nenhuma. Maravilha. E nós elencamos um tema, acho que casa certinho com o momento que a odontologia passa, né? Um momento de reciclagem, de refino, de mudança, né? Cadê você? Aí, ó. Vitor. Peraí que a minha tela aqui está ao contrário. Tranquilo. Vitor, sem dúvida, hoje no momento que a gente vive, né, de uma mudança de hábitos que nós temos, né, no dia a dia do consultório, mas no dia a dia da vida e no consultório também, né, assim como acontece, como toda a área da odontologia, os materiais restauradores estão se modificando. Então, o profissional não pode parar naquela situação, eu me dou bem com essa resina, com esse material, então o que eu faço? Eu vou continuar fazendo. Tudo bem, você pode continuar fazendo. Nada te impede também de você provar ou testar outras coisas, né? Toda mudança de paradigma gera uma dificuldade muito grande, entendeu? Então, a cabeça da pessoa tem que estar apta a receber aquela informação, tentar entender que existe uma curva de aprendizado, tanto do profissional quanto do fabricante, para evoluir o material, tornar aquele material melhor, né? Então, acredito assim que o caminho é você realmente pensar em uma mudança que vai te trazer algum benefício e tentar encarar essa mudança de uma maneira satisfatória, né? Eu sempre falo que você não pode ser o primeiro a conhecer, a entrar naquele produto, nem o último. E você tem que ir acompanhando gradativamente os estudos, as experiências. Eu acho que esse network entre amigos e colegas é fundamental. Poxa, eu estou experimentando tal resina, é bacana. Qual é a sua percepção? Qual é a sua experiência? E faz com que a gente reflita para a gente poder incorporar tudo isso na nossa rotina. E eu acho que as pessoas estão começando a compreender que o básico e o essencial é o que mais importa, Marcel. Muita gente negligenciou, por exemplo, oclusão, as metodologias que eram estruturas de base e hoje vem muito à tona em todos os bate-papos que você ouve falar por conta de lesão cervical, desgaste de material.
tudo isso está diretamente ligado aos princípios básicos, né? Então, está tendo uma retomada de conceito na odontologia por conta disso. Sim, Vitor, essa interação é importantíssima, né? Porque cada um, cara, tem uma percepção, uma maneira de lidar com aquela diversidade clínica, né? Então, não dá para você ter simplesmente uma técnica restauradora ou trabalhar somente com material, né? E uma maneira mais fácil de você abreviar essa curva de aprendizado é realmente a interação entre os colegas e quem está ali na liderança ou quem está experimentando materiais novos, que são formadores de opinião, é mais que obrigação deles compartilhar isso aí. Seja por caso clínico, seja por artigo, seja no bate-papo, né? Eu acho que realmente isso aí, essa ideia é perfeita e sensacional. E agradeço aí o convite também, cara. Sem dúvida nenhuma. Imagina, é um privilégio que possa contribuir aí. Cara. Muita gente tem dúvidas de o que usar, como fazer para chegar à excelência em alta performance em dentes posteriores. A gente fala muito hoje, teve um boom da cerâmica e acho que as pessoas estão se voltando hoje para a resina composta porque entenderam a versatilidade, a qualidade do material e que é um material que ele te permite trabalhar tão bem quanto a cerâmica, tanto em dente anterior quanto dente posterior. Tem uma nova metodologia e uma nova filosofia de trabalho que a gente vem pregando muito isso, ser conservador, minimamente invasivo. E a resina composta te dá tudo isso, né? Ela é um material, hoje para nós, é um material de eleição na nossa prática clínica. A resina, ela voltou, né? Com tudo. Exato. Tudo na odontologia é cíclico, né? Tem um ciclo, né? E ela voltou. O material melhorou, as pessoas se adaptaram melhor à técnica restauradora, a resina realmente teve uma evolução muito grande, houve modificações, né, de você ter aquele metacrilato que dominou quase toda a era adesiva odontológica para a incorporação de novos monômeros, novos materiais, que trouxeram aí benefícios muito grandes ao material. E o dentista, a odontologia ficou com a internet, Vitor, eu acho que ela ficou uma coisa mais democrática. Então, para todo o acesso à informação é muito rápido. Então, você consegue abrir o Instagram e ter informação de qualidade, né? Então, juntou vários fatores e hoje a gente consegue usufruir melhor da resina composta, sem dúvida nenhuma. Isso aí é uma coisa assim evidente que eu vejo, né? Principalmente no setor posterior, você trabalhar com reabilitações, não só para restauração direta, mas pensando na reabilitação também, cara, também, sem dúvida nenhuma. O que mais me encanta, Marcel, que é um material que te dá previsibilidade e te dá condições de você fazer um trabalho de excelência e em todos os tipos de odontologia, desde uma reabilitação de boca toda até numa restauração pré-reabilitação. Então, e assim, a todos os profissionais, desde o recém-formado até o cara que é mais experiente, você consegue uma democratização e uma curva linear com a resina composta. Eu desativei os comentários para não ficar no teu rosto, mas quero que as pessoas interajam, vão mandando as perguntas, as coisas, só para não ficar aqui na tua face, tá? Tranquilo, sem dúvida nenhuma. Você quer começar por onde? Vamos falar do nosso tema principal aí, que é a Bookfeel. Eu acho que a odontologia passou por um processo que existiu antes da Bookfeel e o depois da Bookfeel. E quais os benefícios que ela trouxe para a gente poder conversar sobre materiais, técnicas. Todo mundo se encanta na anatomia que você constrói. Eu até usei um dos seus slides para divulgar a live. Puta, todo mundo fala, eu quero fazer. Então, vem acompanhar, vem entender para que vocês se familiarizem. Porque tudo que a gente vai falar aqui depende exclusivamente de estudo e treinamento. A receita, se as pessoas, qual que é a receita do sucesso? É essa. Estudo e treinamento. A odontologia é uma profissão técnica que ela demanda um estudo. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você absorve, mais fácil você compreende e automaticamente você transfere isso para anatomia e tudo mais. Então, fique aí à vontade para... Ô, Vitor, depois, se tiver aí aquele slide, tem várias técnicas, pode achar isso sem problema nenhum. Assim, ó, o que eu penso? A primeira coisa, que as pessoas veem a restauração posterior, uma anatomia bacana, eles pensam, puta, isso é sucesso, mas na verdade aquilo lá é o final de um processo restaurador que começou desde a sua avaliação radiográfica, tá certo? E esse slide aí, para mim, a gente poderia passar aula só com ele, só para a gente não vai fazer isso, mas só para as pessoas entenderem aí como é que é a linha de evolução e de pensamento. Aí tá incluída a linha de evolução dos materiais também, tá? E a gente vai discutir sobre cada um aí, pormenorizado. Mas assim,
A anatomia final é a menor parte do processo. Hoje eu gasto muito mais tempo fazendo isolamento absoluto, fazendo meu preparo cavitário de uma maneira adequada, hibridizando com calma, né? Porque hoje a odontologia, o fabricante, não sei, ou a exigência de mercado, eles vendem o material como se fosse mais fácil ou mais rápido de aplicar. E às vezes na bulk fill, cara, as pessoas falam, ah, bulk fill é mais rápido. Não é questão de ser mais rápido, entendeu? Se eu uso bulk fill na minha restauração, quer dizer que o meu tempo pode ser o mesmo de trabalho. A diferença é que eu vou ter mais tempo para fazer minha anatomia. Não quero terminar mais rápido, quero terminar de uma maneira mais satisfatória, tá? O que eu vejo de grande erro dos alunos é, eles querem fazer uma coisa rápida que não sabem nem fazer direito primeiro. Então, primeiro aprenda a fazer direito. Faz a base, né? É tudo sequência. Então, a anatomia é só uma parte, entendeu? Hoje, o menor tempo que eu gasto é a anatomia. Se eu dividir a porcentagem de tempo, eu vou gastar com outros materiais, outros processos dentro da restauração e não tanto na anatomia final, entendeu? Então, assim, é uma sequência de trabalho aí que o final dela é uma anatomia satisfatória. E, assim, ajuste oclusal não é obrigatório. Fazer ajuste oclusal, o ideal é vantajoso fazer ajuste oclusal? Não é. É desagradável para o paciente, é desagradável para você, terrível para a resina e para a camada híbrida, né? Porque no dente posterior, a camada híbrida faz parte do teu processo mastigatório. Ela não está nas vestibulares, ou na palatina, na proximal. Ela está fazendo parte. Então, você fazer um processo de ajuste oclusal agressivo, pós-finalização de restauração, cara, que não vai te levar um dano, você vai criar um defeito na tua restauração que o paciente vai embora com ela, né? Então, é mais uma obrigação nossa tentar fazer uma anatomia que minimize o ajuste oclusal. E nisso aí, por que eu estou falando sobre isso? Foi assim que eu incorporei a ideia da dentina côncava na técnica incremental. E depois, quando apareceu a resina bulk fill, que facilitou a inserção da resina de dentina, cara, isso aí foi um ganho, assim, dentro da minha odontologia, fenomenal, tá? Assim, quando a Dentsply lançou o SDR, lá acho que foi 2010, se eu não me engano, e depois evoluiu para o Plus, cara, e até você entender, não, mas resina flow, colocar resina flow na cavidade, resina está cinzentada. Aí você começa a entender, começa a ler, falou, peraí, existe a técnica book and body. Então, vamos colocar uma camada de material restaurador mais opaco do que o esmalte para compensar aquela translucidez que existe da resina bulk fill. Aí você começa a ver que dá resultado, sem sensibilidade, uma rapidez de inserção muito grande, entendeu? Aí você começa a entrar na curva ascendente, na parte ascendente da curva de aprendizado, né? Então, meu pensamento é esse. Tem que entender o material, tentar entender aquele material, como é que você vai incorporar na sua vida, se ele vai trazer benefícios para você, né? E não dá para negar na primeira vez, que eu achei estranho. Na hora que eu vi a resina bulk fill, eu falei, nossa, não vou usar isso aí, vai ficar terrível. Ainda mais na consistência flow, como ela foi apresentada, né? Que você fica naquela. Eu estou acostumado com uma resina em massa. A minha resina flow, ela tem uma característica peculiar e uma indicação muito restrita. Aí entra no mercado uma resina nova, propondo 1000 coisas com benefício. Fala, poxa, vamos estudar um pouquinho, vamos tentar se familiarizar primeiro para tentar incluir isso na nossa rotina. E aí você falou, você vai vendo que a estética dela não é tão satisfatória, você vai criando artifícios para poder incluir lá na tua rotina. E aí, a hora que você entende tudo isso, pô, realmente vale a pena usar, é aplicável e não há necessidade de você voltar um passo, porque a vida ela passa por evoluções. A odontologia está aí provando tudo isso e a endodontia fez isso, a implantodontia fez isso, a dentística restauradora, como tem vários segmentos, ela foi aos pouquinhos por área. E aí, na questão de dentes posteriores, eu acho que a bulk fill, aliado aos sistemas adesivos e a fotopolimerização, é o grande boom aí dos dentes posteriores, é o grande diferencial no dia de hoje. Sim, o problema é que você falou de fotopolimerização. Para usar resinas bulk fill, realmente você tem que ter um fotopolimerizador diferenciado ou fotopolimerizador diferenciado. Então, se as pessoas às vezes têm problema com bulk fill, às vezes não é a bulk fill, é o fotoativador que eles estão usando, uma adesão insatisfatória, né? Então, aí você tem que começar como um todo. Por isso que eu falo, você tem que em cada passo operatório, entregar o teu melhor para você evitar problema. Imagina você trabalhar com foto halógeno de 400 ou menos, né? O pior ainda, a halógeno ainda funciona. Pega LEDs aí de primeira geração, ponta de fibra de vidro,
não vai voltar a ativar, não tem colimação nenhuma, não tem intensidade, você não entrega energia suficiente para a conversão daquele material. Então, realmente, você começa a ter problemas. Na odontologia, não dá para separar o que dá para fazer mais ou menos ou o que dá para fazer com excelência. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que trabalhar com o melhor e da melhor maneira possível, né, Vitor? Exato. É uma sucessão de pequenos detalhes, né? Como você falou, é desde o planejamento, quando você faz uma radiografia prévia para diagnosticar o caso, seja numa substituição de restauração, numa cárie inicial, até o isolamento absoluto. Poxa, mas precisa isolar? Cara, é assim, se você puder, sempre que possível, se você domina o controle da umidade, perfeito. Ninguém vai ser radical aqui e falar, não, faz tudo com... Até porque, às vezes, na rotina clínica do dentista não dá. Mas se você consegue controlar adequadamente o teu isolamento, perfeito. Selecionar adequadamente o seu sistema adesivo. Poxa, se você puder trabalhar com um adesivo autocondicionante na dentina, que a gente sabe que é um padrão ouro, fantástico. Entendeu? Você cria alguns protocolos. Porque aí você vai estudar lá na frente, por exemplo, o paciente tem uma sensibilidade pós-operatória. Será que essa sensibilidade foi por uma má polimerização do seu sistema adesivo? Foi por uma falta de anatomia não, é condensação da tua resina que aglomerou bolhas? Será que você não teve uma união perfeita? Ficou condicionado por excessivo a sua dentina com ácido fosfórico? Então, tem diversos fatores que, a hora que você vai somatizando lá na frente, você tem insucesso, você tem falha. E aí você fala, poxa, é uma sucessão de pequenos detalhes para que você consiga entregar não só uma escultura perfeita, mas um dente reabilitado funcionalmente, esteticamente e o paciente satisfeito, que é o mais importante, né? A escultura, esquece a escultura, gente. Escultura é só o final. Tem tanta coisa até chegar na escultura que vai te indicar um sucesso ou não. Porque a escultura, o que eu falo, uma escultura muito refinada, Vitor, demanda um acabamento e polimento muito refinado. E muitas vezes a gente consegue entregar a escultura, mas não consegue entregar o acabamento e polimento, entendeu? Exatamente. Então, assim, aprenda a fazer uma anatomia primária bem feita e dar um bom acabamento e polimento. Você está evoluindo dentro do material e junto dentro da tua restauração, existem materiais adequados para acabamento e polimento. Daí sim você começa a pensar na anatomia secundária, começa a refinar maior o número de lobos, tá? Só que o grande problema que eu vejo, pensando aí no nosso slide, técnica incremental, funciona muito bem, tá? Se você tiver um slide aí que mostra a dentina côncava sobre a técnica incremental, alguma coisa da técnica Esse aqui? incremental, perfeito, pode ser esse aí, tá? Então, pensando assim, Vitor, quando eu comecei a fazer minhas restaurações, eu sempre percebi que existia uma quantidade muito grande de dentina, que é ensinado, eu aprendi assim, fazer formato de anatomia oclusal em dentina, tá? Isso aí para mim foi muito ruim, porque eu errei muito. Até eu entender que eu comecei a tirar dentina, fui minimizando, não zerei a quantidade de dentina utilizada, mas minimizei. E daí, em 2011, eu vi esse artigo do professor Basos com o professor Pascal, que eles falavam sobre o formato côncavo da dentina. Então, eu já entendi que eu estava acertando, sem ter um embasamento científico, mas eu comecei naturalmente, a esculpir naturalmente minha dentina num formato muito simples, uma concavidade. Então, se você pegar esses slides do Gianfranco Politano, um cara fantástico, restaurações lindas, que foi para mim um grande inspirador na época, junto com o Salvatore Scolavino, que foi um grande, uma pessoa que difundiu, né, a técnica Book and Body, eu me inspirei muito neles, tá? Então, existe uma inspiração muito grande, desde quando eu era mais ativo no grupo Style Italiano, para melhorar minha anatomia. Tá certo? Então foi muita fotografia, avaliação e teste para chegar num resultado aí, como você viu desses casos, tá? Mas para mim o grande diferencial na minha vida foi no formato da dentina, tá certo? Aprender a fazer Perfeito. a dentina na posição correta e você ter espaço para esculpir teu esmalte. Outra coisa que me interessei muito foi aprender a ter sensibilidade dos tipos de esculptibilidade que existem nas resinas. Porque tem resinas que são muito fluidas. Eu não consigo fazer anatomia oclusal com resina muito fluida. Não é que eu não consigo, vai me tomar mais tempo, tá? Então eu prefiro resinas que têm uma esculptibilidade melhor, tá certo? Que sejam mais viscosas um pouco do que resinas muito fluidas, tá certo? Então, citando marcas ou não, usei já Z350, usei já... Aqui nós ficamos livres, Marcelo, à vontade, que é um bate-papo. Premissas, são as que eu já usei bastante. Depois eu aprendi com a Spectra. Depois a Ceramex, fantástica.
que vai vir para o Brasil ainda com uma outra nomenclatura, se eu não Sim. me engano, fantástica, resina fantástica. Então eu tive que É New aprender. Spectra. Eu não lembro, não sei qual é. Você sabe, né? Acho que o nome Mas, dessa então, nova. parece que vai chamar New Spectra. Fantástico. Então, assim, Victor, eu tive que entender o material, entender minha sensibilidade para aquele material, porque às vezes você tem mais facilidade com uma resina fluida. Não é porque eu estou falando que eu faço assim que vai dar certo com você. Quero saber o quanto você entende daquele material, entendeu? Então, às vezes, pega lugares muito quentes, você faz anatomia oclusal, na hora que você vira para pegar o fotoativador, você perdeu aquela anatomia. Né? Então, ela já foi embora. Então, e muitas vezes eu falo assim, Vitor, que o ajuste oclusal, existe ajuste oclusal porque a gente erra no formato da dentina e não do esmalte. A escultura todo mundo sabe fazer, eu tenho certeza. O problema é que a gente nunca deixou espaço satisfatório para ela, entendeu? Então, a dentina, o erro está na dentina, o formato da dentina, a quantidade de espaço que você mantém ali para fazer essa restauração, né? Então, e a técnica incremental, não sei se está aí um slide, tem um slide aí com Tem. o organograma aí de quantas cavidades, quantos incrementos você coloca aí numa técnica incremental. É muita coisa. Então, o que acontece? Essa aqui não. Perfeito. Olha aí, Vitor, olha a quantidade. Se você pegar esse bonequinho aí, cara, isso aí é o primeiro molar inferior. Olha quantos incrementos para fazer uma técnica multistratificada incremental. É mais fácil você errar com 2, 3 incrementos ou errar com essa quantidade enorme de incrementos? Não, sem dúvida, com essa quantidade. Então, Com certeza. Se a gente conseguir facilitar... Porque quanto mais etapas você tem, maior a chance de errar, né? Sem dúvida, sem dúvida. A ideia da book é você minimizar as etapas para você minimizar erro também. Não só para te facilitar o seu trabalho, para ser mais rápido, mais eficaz, otimização de tempo, mas para minimizar as falhas durante o processo. A ideia da bulk fill, que às vezes é vendida erroneamente, é fazer mais rápido. Pode ser fazer mais fácil, mas não quer dizer que vai ser mais rápido. Nem sempre vai ser mais rápido, né? E, assim, a ideia da técnica incremental funciona como funcionou durante muitos anos. Só que os materiais mudaram, o entendimento da resina e da fotoativação mudou também, né? Então, quando surgiu a resina bulk fill, tá? Ao invés de eu fazer vários incrementos de dentina, que tem que ser principalmente de dentina, que é numa região profunda, se eu fizer a inserção de uma resina que permite polimerizar grandes incrementos, tá certo? Que já me dá um formato côncavo, tá? E principalmente, além disso, a resina bulk fill ela tem uma contração até grande, entretanto, por ter monômeros elastoméricos, a tensão de contração gerada nas paredes é muito pequena. Por que eu consigo utilizar essa quantidade grande de resina bulk fill? Por causa disso. Porque ela tem uma tensão de contração baixa, tá? E uma profundidade de cura muito volumosa. Então, eu substituo minha dentina por um incremento único de uma resina flow bulk fill. Que é muito mais simples, né? A simplicidade é uma questão de simplicidade de técnica, né? Não de rapidez. Lógico, Vitor. Então, o tempo que eu perdi fazendo escultura de dentina, eu vou usar esse tempo para fazer uma escultura no esmalte final. Entendeu? Perfeito. Se tiver aí um formato da dentina na bulk fill, bulk and body. Essa aqui? Essa é de preenchimento total. Essa aí talvez seria a terceira, né? Depois da resina bulk fill, uma evolução natural da resina bulk fill foi essa. Bulk and body. Tá? Essa aqui? Bulk and body. Perfeito. Isso aí é bulk and body. Foi o meu primeiro caso de bulk and body, foi esse do caso superior aí. Foi a técnica original, era SDR mais a 3 body ou a 2 body da Z350, tá? Para fazer essa técnica. Ou seja, a resina é muito acinzentada, baixo valor, eu preciso compensar aí com uma resina com uma mais alta opacidade. Né? Perfeito. E é importante, Marcelo, que você está frisando essa questão da dentina, porque é uma coisa que é um conceito de biomimética mesmo, que a gente precisa entender qual que é a anatomia interna do dente para tentar reproduzir com os materiais artificiais. O que falta realmente, talvez, para alguns dentistas e para até acadêmicos, é entender a anatomia natural do dente, como ele é formado. Se você olhar um dente anatomicamente, ele tem essa dentina côncava. E se você, é o que você falou, é replicar o que é natural para o artificial.
Então, tentar copiar a natureza, e o que você falou, aí você vai ter espaço para você esculpir o teu esmalte. Sim, sem dúvida. Quer ver? Se você voltar, não sei se está fácil, volta aí só para te Tá mostrar. fácil. Ó, se você pegar esse caso de baixo aí, Victor, foram 3 restaurações feitas ao mesmo tempo, porém com 3 sistemas restauradores distintos, tá? Dentsply, FGM e Care, tá? Usando a técnica bulk fill coberta com resina body, tá? Então eu ganho tempo, ganho praticidade, estou utilizando aí uma matriz que você adora também, que é a Palodente V3. Sim. Tá? Palodente V3 é uma coisa que eu não consigo mais viver sem, sabe? Eu não, assim, não tô aqui para vender. Eu, como você, a gente já teve parceria com a Dentsply, Sim. todo mundo sabe. Tá? Hoje, eu falo, hoje a gente tem não... liberdade de falar de todas as empresas, Sim. porque a gente tem que falar o que a gente usa. Então, o que é bom, o que não é, a gente vai falar o que não é. E o que é melhor, nós vamos também enfatizar, porque nós estamos entre amigos aqui. Muita gente está disponibilizando tempo para nos ver, realmente para agregar conhecimento. Ô, Vitor, eu não fico sem Palodente. É verdade, eu não fico. A Gabi, minha noiva, sabe disso. A gente não dá para ficar sem Palodente V3. Aquele dia que não tem no consultório ou falta, você fala assim, e agora? Como é que eu vou voltar a trabalhar com outro material, entendeu? Sim. E às vezes a gente fala que você, tô vendendo, tô ganhando. Não tô ganhando nada da Dentsply para falar isso aí. Nada, zero, tá? E outra, o que eu faço? Para MOD, já entrando no assunto aí, para MOD, qual eu prefiro para MOD? Eu prefiro a da Care. Tá? Para MOD eu prefiro da Care. Para MOD, eu prefiro a Palodente V3. Se eu tiver que escolher uma, eu vou comprar a Palodente V3, porque eu faço MOD e depois MOD. Agora, com a da Care, eu só consigo fazer MOD. Não é que eu só consigo, a gente faz só MOD normalmente com ela, tá? E você acaba usando até a cunha da Palodente, né? E mesmo quando eu uso a da Care, a matriz da Care, a da Super Care, que é fantástica. Para MOD não tem igual. Eu trabalho com as cunhas da Palodente V3. As cunhas da Palodente V3 não tem assim, não tem igual, tá? Eu vi uma agora, recebi o material da Polidência, não usei clinicamente, então não posso falar sobre isso. Quinelato, né, que tá trazendo? A Quinelato quem trouxe, tá? O Miller com o Danilo me enviaram material, não consegui ainda, porque eu recebi no início dessa pandemia e tive que parar, não consegui utilizar, tá certo? Então, não sei falar, então, por favor, não tenho nada ainda a dizer sobre esse material, mas acredito que deve ser bom também. Mas hoje no consultório é a Palodente V3 e a Dato Supercap da Care, tá? Perfeito. Mas aí, voltando ao dente aí. Então, foram 3 restaurações feitas com 3 sistemas, desde o adesivo até o acabamento de polimento distintos, entendeu? Então, eu incorporei 3 materiais, 2 tipos de matriz, várias coisas, num caso clínico só, tá? Para mostrar que é possível, desde que você compreenda o material. Eu não preciso ficar aqui falando qual que é o melhor. Eu acho... Sim, é versátil, né? Como formadores de opinião, a gente não tem que mostrar o melhor, eu só uso isso. Eu tenho que tentar extrair o melhor de cada material, cara. Independente, porque a gente vai dar aula numa diversidade do Brasil muito grande. Tem pessoas com todas as possibilidades financeiras, de acesso, de percepção de mercado, entendeu? Então a gente tem que saber falar de todos, não falar só do melhor. Eu acredito assim, né? E perfeito. Então, para mim, técnica Book and Body, Vitor, se eu tivesse que escolher uma só, talvez escolheria ela, mas não ficaria só com ela. Né? A gente tem que ter carta na manga no consultório. Para cada situação vai ter uma solução ali para nós. Né? Eu acho que na rotina clínica do consultório, a Book and Body é uma das técnicas que ela te otimiza e te permite trabalhar com mais tempo e tranquilidade. Por exemplo, eu gosto de usar bastante a Book Fill Flow para preenchimento. Eu acho que ela é mais simples e é uma situação clínica que eu me adaptei bem. Então, eu gosto de usar SDR, uso bastante. E aí, em cima dela, eu gosto de trabalhar com uma book, pode ser em massa ou com uma resina de corpo. Então, você fica nessa. Eu acho que você tem um ganho muito grande com relação a isso, porque você não incorpora bolhas, entendeu? Sim. Não, sem então, dúvida. Hoje, a minha técnica de eleição do consultório é essa. Book and Body. E em alguns casos, eu uso a book total. Que aí quando você não tem espessura e tudo mais... Sim, a book fill, que talvez seja o próximo slide aí. A book fill, em muitos casos também nem estou usando mais body, muitas vezes eu faço esmalte, dependendo se não é tão profunda.
Eu faço book e esmalte, tá? Mas assim, uma evolução natural do material e vai acontecer, porque, Vitor, como é que a gente fica com o mesmo sistema monomérico aí desde a década de 50 praticamente, né? Se for pensar, a resina demorou a evoluir, trocar os monômeros. Sim. Trabalhou muito em carga, mas parece que na resina, lógico, houve modificações, mas nenhuma conseguiu fixar bandeira, né? Então parece que hoje está tendo uma tendência melhor de uma mudança nos monômeros e que esses monômeros permaneçam nos materiais por muito tempo, porque começaram a funcionar, né? Uma evolução desse material bulk fill resinoso, flow, é que fosse a resina de massa. Porque se a gente faz a flow, por que o fabricante, o pesquisador, não consegue desenvolver uma bulk fill de massa? Não é isso? Então, assim, Coisa que nós já estamos acostumados a trabalhar, né? Porque é muito mais... A utilização vai ser muito maior, né? E aí sim existe uma praticidade, então, talvez aí você ganhe um tempo sim. Desde que ela se comprove com o material que tem durabilidade a longo prazo, que me parece que vai acontecer isso, eu acredito que isso aí, você, com essa técnica restauradora, com esse material, você ganha tempo sim, tá? Mas assim, o que eu percebi nas primeiras bulk fills de massa ou de alta viscosidade, eu acho que é o nome mais correto, não bulk fill de massa, mas uma bulk fill de alta viscosidade. Se você olhar esse caso clínico acima aí, ó, o que acontece? Não existia, Vitor, naquela época, uma correção do índice de refração. Então ficava uma bulk fill muito acinzentada. Uma bulk fill muito acinzentada. E fica feio. Ela tem escultura, tem polimento, mas não tem estética, né? E o dentista brasileiro, o paciente brasileiro, ele acaba sendo exigente, mesmo que seja na zona posterior. Então, uma evolução desses materiais natural foi que nós tivéssemos agora resinas bulk fill de alta viscosidade com um comportamento muito similar, tá? Muito similar à resina bulk fill convencional, a resina convencional. Convencional. Não sei se você tem utilizado, o que você acha desses? Bacana, eu gosto bastante. Eu, nesse caso, eu gosto da Filtech One, que eu percebi uma melhora, assim, drástica. Porque a minha insatisfação em usar a bulk fill no começo era esse acinzentamento, principalmente numa troca de restauração de amálgama, onde você já tem pigmentação de margem, aquela dentina mais acastanhada. Muitas vezes eu tinha que lançar a mão, por exemplo, de um forramento para poder mascarar aquele fundo. Eu falo, poxa, então uma coisa que era para ser simplificada, eu preciso ainda manter os padrões antigos para mascarar o fundo, dentina e tudo mais, para depois vir com a bulk. E aí, quando eu comecei a usar a One, que eu via que realmente ela conseguia esse mimetismo e você conseguia reproduzir na bulk o que uma resina de corpo convencional te dá, aí eu falei, bom, agora a gente já tem uma resina flow bulk satisfatória e agora a gente já tem uma resina de consistência em massa que ela é aplicável e preenche todos os pré-requisitos aí, que é como você falou, que o dentista se cobra muito por isso e o paciente também. O paciente não aceita algumas coisas. A gente vê alguns casos, por exemplo, com pigmento. Tem alguns pacientes que não gostam. Eu acho que o pigmento ele é fundamental até para o dentista enxergar a tridimensionalidade da restauração que ele está fazendo, para ele se situar onde estão os incrementos. Então, eu acho que valoriza a sua restauração, te dá um aspecto tridimensional. E você é um cara que usa bastante, e com bastante maestria, você pode até falar mais do que eu. Mas tem alguns pacientes que relutam o uso de pigmento. Ah, doutor, você fez um dente, tá pigmentado. E até os especiais, você tá com dente com cárie, não é bem por aí. Aí eu tenho que explicar para ele que é uma forma de nortear e tudo mais. Então, fica à vontade aí. Não, é exatamente isso. Tá? A primeira coisa, vamos falar da Filtech One que você disse. Conheci muito bem, cheguei até a fazer o lançamento dela no Panamá, da Filtech One. Foi lançada no Brasil, depois foi lançada no Panamá também, em outros locais da América Latina. Teria outros eventos agora que foram cancelados. E assim, é uma resina que ela pegou a característica de carga da Z350 e trouxe monômeros inovadores, né, que rompem tensão e formam novas ligações numa região menos tensionada. Certo? E ela tem um índice de refração corrigido, bacana. Então, a ideia da resina de bulk fill de massa é que antes da fotoativação ela seja translúcida. Então, você vai se beneficiar da transmissão dessa luz e após essa resina convertida, ela se torna mais opaca para atingir o requisito estético. Então, é uma resina aí que perfeitamente ela preenche isso.
tem um acabamento e polimento extremamente satisfatório, fácil de dar acabamento e polimento, e tem utilizado bastante. Ponto Cara, negativo que eu vejo. O que eu mais gosto é a possibilidade de esculpir ela. Que você realmente coloca os incrementos, você divide os incrementos e você consegue a manutenção daquela forma que você dá. Eu não tenho habilidade para trabalhar com resina mole. Ela desmancha, não é minha praia. Então, até por esse quesito, eu acho que até para passar isso adiante, para explicar, fica mais fácil. Sim. O que eu vejo aí da anatomia que você está falando? Eu tenho uma dificuldade maior em fazer essa técnica. Eu me treinei bastante na técnica incremental com pequenos incrementos. Quando eu trabalho com uma resina bulk fill de massa, que eu tenho que fazer, ela só vale se você fizer o preenchimento total. Se eu for fazer incremental, eu uso outro material, não faz sentido usar bulk fill, né? Então, se eu fizer o preenchimento total e for fazer o desenho dos sulcos, para mim gera uma dificuldade maior. Não que fique ruim, mas eu acho... É domínio de técnica. Exatamente, domínio de técnica. Então, estou me reaprendendo a fazer uma técnica subtrativa, onde você preenche com excesso e começa a remover, ao contrário da técnica incremental. Então, para mim, está sendo um aprendizado muito grande, Vitor, trabalhar com esses materiais dessa maneira, né? Com preenchimento total e fazer a remoção do material. Né? Nós sempre fomos treinados com a técnica aditiva, né? Então, você, desde a época da graduação, a gente aprende a adicionar incrementos. Diferente da prótese, que quando você fazia, por exemplo, um provisório, é por regressão, né? Coisa que na técnica da incremental, na técnica book and body, quando você usa uma resina, você vai regredindo o excesso e vai dando anatomia e desenhando tudo o que precisa. É como se fosse uma amálgama, né? Amálgama. Exato. Você retoma a técnica do amálgama na resina. Agora, sobre o pigmento, cara, eu acho extremamente válido como... Primeira coisa, qual é a função do pigmento? É te mostrar se a tua anatomia criada está correta, não é nem mascarar dente ou simular cara. Isso é uma característica secundária do pigmento, né? O fato de você aumentar o contraste, ele facilita a percepção de profundidade, né? Então, onde que o pigmento é inserido? No fundo do sulco. Então, ele te posiciona, você sabe exatamente onde está a posição do fundo do sulco, e isso aí vai te ajudar a minimizar teu ajuste oclusal. Então, a ideia nossa é minimizar o ajuste oclusal. Só que assim, eu vejo duas técnicas diferentes. Uma técnica intrínseca e uma técnica extrínseca de utilização do pigmento. Na técnica intrínseca, eu vou utilizar entre as duas camadas. Normalmente eu vou trabalhar com pigmento ali ocre, não tão intenso, um pigmento menos intenso um pouco, onde eu delimito o meu fundo do sulco e depois eu levo minhas cúspides, né? Agora, uma técnica extrínseca é que essa realmente o paciente percebe. Essa, se você não fizer similar aos dentes vizinhos, o paciente vai ficar incomodado, você vai ficar incomodado também. Então, eu sugiro que comece a treinar na técnica intrínseca, que entre as duas camadas, e daí você evolua para a inserção extrínseca, que normalmente a gente vai trabalhar com dark brown, marrom mais escuro, tá? Preto, algumas situações, mas normalmente o marrom mais escuro. As variações do marrom ali mais escuro, dependendo do fabricante, né? Mas eu acho muito válido, Vitor. Sem dúvida nenhuma, aí, pigmento para aprendizado é fantástico. Eu acho, concordo, até com essa questão da visualização, fica mais pontual. E uma dica, acho que as pessoas podem usar o pigmento sempre com uma espátula fininha ou com uma lima endodôntica. Toda vez que você for colocar, saiba que é sempre muito, porque ele se espalha, ele fica muito evidente. Então, quando você coloca de pouquinho, até para você ir dominando o material. Eu gosto de trabalhar, você acho que também, com bastante pincel nessas áreas para poder espalhar o pigmento. Eu vejo que você mandou um slide aqui de uns pincéis, vou até colocar ele aqui, se você quiser comentar. Sim. Ô, Vitor, o que eu falo? Uma resina que tem uma alta esculptibilidade, a tendência é que ela fique marcada. Se você faz um incremento lá e você encostou um pouco mais a espátula e você fotoativou, aquela marcação vai ficar. Porque a resina tem uma alta esculptibilidade, ela tem uma viscosidade muito grande. Então, é mandatório que você faça o incremento e alise ele suavemente com o pincel. Que pincel que eu indico? Para dentes anteriores, são esses que estão na parte superior do slide. Mas para dentes posteriores, o pincel, o formato é outro. Tem que ser fino e dobrado para você ter acesso. Tem uma angulação. Tem que ter angulação, senão você não consegue. Senão você não consegue trabalhar de uma maneira adequada. Então, isso aí faz
quanto menos acabamento e polimento e menos ajuste oclusal nós precisarmos, melhor. Né? Muito melhor. Agora, quando você necessita de muito ajuste oclusal, muito acabamento e polimento, alguma coisa que você errou na parte final da tua restauração, na execução como um todo, né? Então é mandatória a utilização do pincel, sem dúvida nenhuma. Uma orientação que eu sempre dou, Marcel, para evitar ajuste oclusal, é que você posicione a espátula sempre no remanescente do dente. O dente ele já é o teu guia para você construir a tua cúspide. Então, se você não usar as referências do dente, com certeza você vai ter uma anatomia excessiva, um dente com contato prematuro. E realmente seguir a inclinação da cúspide e procurar entender que o sulco ele é convergente. Então, às vezes a gente deixa ele assim, mas ele não é, ele é mais plano em alguns casos. Então, aí já começa... Não, o primeiro erro que eu vejo, desculpa te cortar, imagina. Você vai fazer um hands-on, aí fala para o aluno, traga as espátulas que você normalmente utiliza. Ele aparece para fazer hands-on de dentes posteriores com uma espátula para dente anterior. Então, isso que você acabou de falar é extremamente pertinente. Como é que você vai posicionar a espátula correspondendo à inclinação da vertente triturante, tá? Uma espátula inadequada, uma espátula que não tem um formato ou não atinge a tua necessidade para esse espaço operatório. Então, o primeiro erro, acho que já está aí. Tem instrumental específico para fazer posteriores. Para dentes anteriores, a gente usa algumas espátulas diferentes para posteriores. Uma situação clínica ou outra, dá para a gente misturar como é normal. Mas você tem que ter instrumental, você tem que ter um instrumental específico para uso em dentes posteriores. Né? Não é luxo. Não é luxo. Não, pelo contrário, são acessórios, né? É que eu falo, que nem o endodontista, ele tem limas específicas para cada situação, o protesista, ele vai ter uma sequência lógica, e nós da dentística temos espátulas específicas para cada dente. Não dá para você trabalhar com uma espátula longa num dente posterior, até a possibilidade de chegar num segundo molar é muito difícil. Então, cada macaco no seu galho, né? E aí é legal que cada um vai ter um material específico. Assim, com uma espátula você constrói uma casa. Essa é a verdade. Hoje, principalmente hoje, cara, em tempos aí de crise financeira, a gente vai ter que se virar com a resina. Então, a espátula sua vai ser seu ganha-pão. Então, se você não... A espátula é muito barata perto do retorno financeiro que ela te traz. Sim, você é que nem a resina, né? Oi? É que nem a resina. Pô, mas as pessoas falam, poxa, a resina é um material caro. Cara, faz a conta, quanto você faz dentro de um tubete de resina, como isso você potencializa e te converte. Não é o material que é caro, tudo bem, custa, mas não é só isso, são outras coisas. Manter o consultório aberto, principalmente hoje, manter o consultório limpo aí, né, de uma maneira adequada, o gasto que gera isso aí, né. E o mais importante, Marcel, que eu acho que é o que é mais caro, é o que nós estamos fazendo aqui agora, é o tempo e o estudo. Então, as pessoas têm que aproveitar essa oportunidade para se inteirar do assunto, se reciclar, para poder, a hora que voltar, potencializar tudo isso e tirar o tempo perdido do tempo que nós ficamos parados. Então, esse nosso bate-papo informativo é para que as pessoas também possam usar isso no retorno, que é uma técnica que ela vai ser mais rentável, mais produtiva. Poxa, não dá para você hoje trabalhar isoladamente dente a dente. Se você tem uma restauração de hemiarco para fazer, anestesia o paciente, já faz tudo uma tacada só. É produtividade. O paciente precisa disso, né? Nós passamos por Tem que ter resina que te permita, matrizes que te permita, espátula que te permita e principalmente conhecimento para usar esses outros três aqui, né, Vitor? Porque não adianta ter toda essa gama de materiais e não conseguir... E ficar na gaveta. Não entender. Não que numa live ele vai aprender a fazer isso, mas é uma maneira de ele buscar esse conhecimento. Sim, não. Aqui são os insights. Aqui você vai despertando gatilhos para que a pessoa vai estudar a fundo, vai chamar o Maciel depois para bater papo, para tirar dúvida, vai me chamar, vai ler um artigo científico, procura no YouTube, sei lá, sai da zona de conforto, né? Aproveita esse momento. Cara, eu trouxe todos os meus manequins do consultório para casa, minhas resinas, tá tudo aqui. Cara, sim. Então, assim, vamos aproveitar. É amor também, né, Vitor? Não dá para amor. Né? Você não quer deixar ela sozinha. É bem isso aí, bem isso, cara. Mas eu fico muito feliz aí pelo convite aí, tá? E... Bom, não sei, o que mais que a gente falou? Vamos lá, o que mais? Fala um pouquinho da Universal, então, que eu acho que é para gente fechar. A Universal, tá? Qual é a evolução da Universal? Vamos falar da Book Flow e Book Massas.
deixa sair. Como é que você está de tempo aí hoje? Oi? Como é que você está de tempo à tarde? Não, eu tô tranquilo Tá já. Porque se encerrar esse período dessa live e quiser estender mais um pouquinho, se você Tá, estiver tudo tranquilo, para mim... tudo bem. Só da bulk flow. Por quê? Ah, mas se existe a bulk massa, por que você está usando de alta viscosidade? Por que você está usando bulk flow e bulk massa? Principalmente em regiões que nem essa aí, onde foi feita endodontia. É muito mais fácil fazer a injeção da resina bulk flow. Otimização, né? Otimiza. Então, muitas vezes, eu quero ganhar um tempo ali sem perder qualidade. Eu vou injetar a resina bulk flow com muito cuidado. Ah, mas a bulk fill ou resina flow incorpora bolha. O que incorpora bolha é a técnica inadequada. Qualquer técnica de injeção, se você fizer uma técnica de injeção inadequada, vai incorporar bolha. Assim como na bulk massa também, né, Vitor? Então, fez a técnica correta, preencheu, depois finaliza com a flow. Então, olha só, técnica incremental, bulk and body, bulk de preenchimento total, agora bulk flow e bulk massa, entendeu? E agora a gente vai para a última. A última não, né? Eu acho que até penúltima, que seria trabalhar. Ah, mas eu não sei trabalhar com a bulk fill, não gostei da bulk fill para finalizar, então eu faço um preenchimento com a bulk de alta viscosidade e finalizo com uma resina de esmalte convencional, né? Então, assim, é uma outra opção restauradora que existe também e acho que funciona muito bem, né? Funciona muito bem. Eu acho que isso é fundamental, Marcel, porque nós estamos mostrando várias possibilidades que elas são acessíveis a todos os clínicos, inclusive dentro dos materiais que eles já têm no consultório. Então, por mais que a gente esteja citando alguns novos materiais, mas a pessoa pode trabalhar com o sistema de esmalte que ela tem e comprar só uma bulk em massa, entendeu? Ela está dentro da técnica. Ela pode comprar uma bulk em massa e incorporar na rotina. Ela pode comprar uma bulk flow e trabalhar com o sistema que ela tem esmalte, corpo e dentina. Então, esse nosso bate-papo, ele é amplo para todo mundo, para que todo mundo possa, quando nós voltarmos à rotina, incorporar essa técnica no nosso dia a dia, a fim de melhorar o nosso trabalho e dar qualidade a tudo isso. Eu dou exemplo assim, minha mãe aposentou, minha mãe foi odontopediatra boa parte da vida dela. E eu falo que ela aposentou na hora errada. Por que isso? Se minha mãe tivesse conhecido o adesivo universal, o adesivo autocondicionante e a resina bulk fill, eu acho que ela teria trabalhado por mais tempo, viu, Vitor? Porque pediatria, o paciente pulando, aquela dificuldade de isolamento de campo operatório, você utilizar um adesivo que te dá uma média maior no teu procedimento, uma rapidez ali de preenchimento um pouquinho melhor, né? Ela diminui um pouco as variáveis e uma resina que te permite fazer um preenchimento total ali de uma vez, principalmente dente, odontopediatria. Não precisa pensar em escultura, né? Não, foi na hora errada, porque isso aí te dá um ganho e te dá velocidade em casos assim, né? Ainda mais criança do interior, que é criança, né? Minha mãe só tem criança que realmente destruiu o consultório dela. Espivetada, né? E eu falo isso porque aqui eu ainda faço um pouco de pediatria, como eu sou clínico, então eu ainda atendo algumas crianças e eu falo para todo mundo. Isso otimizou muito o meu tempo clínico, porque você abre a cavidade, um adesivo universal ele vai te dar uma segurança de blindagem, até porque aquele dente vai esfoliar. Então você tem essa segurança que você pode trabalhar com uma resina flow, por exemplo, ou uma resina em massa, que a carga mastigatória dessa criança, a pressão e o que você vai exercer de contato, ele não vai ser passível de fraturar. Então, é uma condição que hoje a resina te dá de trabalhar com tranquilidade e em pediatria você tem segurança porque o dente vai esfoliar. A criança não tem força mastigatória para desgastar uma resina flow, por exemplo. Entendeu? Sim. Então, eu acho que você tem como transitar tanto na flow quanto na inconsistência em massa de maneira muito viável. Para pediatria é perfeitamente adaptável e justificável a utilização, né? Mas realmente foi uma pena ela não ter conhecido aí. Aproveitando, ó, esse caso aí, ó, está no livro, né, desse ano da SBOE. Outro caso também, com material da Dentsply, que está no SBOE, também foram 3 casos, no capítulo 8, escrito não, mas participei junto com o Bruninho e Paulo Vinícius Soares, muito feliz aí com a solicitação. E são pessoas aí que eu tenho que agradecer também, né, que nos permite aí divulgar o nosso trabalho, compartilhar casos, assim como você.
Eu acho que Com essa certeza. humildade, isso é essencial, cara. Ter humildade para isso, tanto de você como deles, permitir expor o trabalho do dentista alheio, né? Que é uma coisa assim. Sim. Ah, nós Nossa, estamos sempre aprendendo, né, Marcel, e contribuindo com o outro. Eu acho que o nosso papel também na docência é corroborar para que a odontologia cresça, evolua e que a gente possa compartilhar e tirar um pouco daquela vaidade que existia, né, entre os dentistas antigamente. Desmistifica um pouco disso, fala, não, a quarentena está mostrando isso, com esse nosso, essa integração entre os profissionais de fazer lives, para que a gente possa oferecer o conteúdo de maneira produtiva. sim, perfeito. Assim, agradeço muito, muito mesmo e fico muito contente com isso. E, bom, de qualquer maneira, assim, Vitor, o gama de materiais existe para trabalhar setor posterior, setor anterior. Sobre a Universal que você perguntou aí, o que eu acho válido dela, tá? Ela pode ser utilizada tanto no setor anterior quanto no setor posterior. Qual que é a diferença da Filtech Universal com a Filtech One? A Filtech Universal seria uma Filtech One com adição de pigmento, tentando assim, com a ideia de criar uma escala Vita, tá? Só que quando você incorpora pigmentos na Filtech Universal para criar cores diferentes, você perde a profundidade de polimerização. Então, ela utiliza os mesmos monômeros da Filtech One, a mesma carga da Z350, tá? Só acho que muda o trifluoreto de térbio, que é para promover uma radiopacidade melhor para a radiografia. Mas, enfim, você tem uma resina que ela tem monômeros inteligentes que tem uma menor estresse de contração. Então, eu acho válido, quem gosta de trabalhar com técnicas horizontais, tá? Usar a Filtech Universal. Você consegue fazer incrementos volumosos no sentido médio distal, não em profundidade, porque ela não é bulk fill mais, tá? Ela volta aos 2 milímetros, mas quer trabalhar com uma técnica de preenchimento maior, trabalhe com ela. Tá? Então você tem mais uma opção restauradora aí, trabalhar com a Filtech Universal agora e não mais a Filtech One aí, tá? Não mais a Filtech One. Então nós temos aí técnicas de preenchimento total, tá certo? É uma ideia Perfeito. bacana. É um material bacana. Temos que nos antenar tudo isso. Eu vou liberar os comentários, ver se tem algumas dúvidas, perguntas, para a gente dar sequência no nosso bate-papo aí, para a gente aproveitar o tempinho. Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, aproveite e fique à vontade. Estamos aqui à disposição para solucionar. Uma coisa, assim, mas não faz ajuste oclusal? Faço. Eu minimizei muito, Vitor, o ajuste oclusal no consultório, sem dúvida nenhuma. Mas quando eu preciso trabalhar, o que eu uso? Eu vou usar uma 1111F para fazer o ajuste oclusal e vou trabalhar com multilaminadas 12 lâminas, tá? Multilaminadas 12 lâminas para fazer o quê? O polimento em cima, aonde eu trabalhei com a diamantada, eu sou obrigado a passar multilaminada, tá? Com muito cuidado, Perfeito. com muito cuidado, tá? Então eu consigo aí realmente trabalhar com a multilaminada aí alisando um pouco. Obviamente, multilaminada 12 lâminas, se eu faço muita pressão, ela corta. Se eu diminuo a pressão, né? Se eu diminuo a pressão, ela faz o quê? O polimento daquela área, tá certo? E para fazer o acabamento e polimento em cima dessas regiões que eu usei a broca, eu vou trabalhar com Soflex espiral, principalmente na região de fundo de sulco, e gosto muito também dos polidores de EVE, da IVE, né? Polidores de IVE. Gosto bastante também. Eu acho que dá um resultado fantástico. Não destrói... É uma sequência enxuta, mas que te dá um resultado incrível, né? Mas, Vitor, polimento de posterior, ele termina com pincel, antes de fazer a fotoativação. É ali que você ganha. Eu falo que você tem que terminar a tua restauração com o mínimo possível de necessidade de ajuste oclusal ou acabamento e polimento. O mínimo possível mesmo, né? Então, perguntando dos pincéis aí, uma é da Cosmedent, número 1, One Bench, né? One Bench. E existe também... Marcel, vamos fazer o seguinte, ó. Tem 30 segundos. Vai encerrar, a gente volta só para finalizar as dúvidas, pode ser? Tá bom, pode ser. Só para... Senão cai no meio do bate-papo. Pessoal, nós vamos encerrar aqui em 30 segundos, por favor. Salva aí. Pode deixar.